Capítulo 10. Passamos pelo primeiro dia, pelo primeiro jantar e pela primeira noite sem maiores incidentes. Câmeras circulavam pela sala de jantar e dava para ouvir os operadores suspirarem de tédio. Não me dirigia a ninguém do grupo, e os garotos estavam nervosos demais até para conversar entre si. Eu conseguia ver os pensamentos do meu pai tão claramente que pareciam ter os meus. Que chatice, ninguém vai querer ver isto. Como vamos ganhar 3 meses se nada acontece? Ele se voltou para mim algumas vezes, implorando com os olhos para que eu fizesse alguma coisa, qualquer coisa, para tornar aquilo mais suportável. Mas eu estava em guerra comigo mesma. Não queria desapontar meu pai, mas também não queria parecer animada e abrir um mau precedente. Os garotos precisavam saber que eu não ia bajular ninguém. Disse a mim mesma para não me preocupar. De manhã, tudo seria diferente. No dia seguinte, os garotos usavam suas melhores roupas para o desfile. Um exército de pessoas inundava o gramado da frente, animado para nos ver atravessar os portões. Papai estava orgulhoso da ideia, minha maior contribuição à seleção até aquele momento. Pensei que seria ótimo fazer um pequeno desfile, algo inédito. Eu tinha certeza de que aquilo daria o que falar a todos. Bom dia, Alteza, cumprimentou um dos garotos. Imediatamente lembrei de que aquele era Ian. Depois do dia anterior, não era uma surpresa que ele fosse o primeiro a falar comigo. Bom dia, respondi, sem me deter ou diminuir o passo, embora também recebesse saudações e reverências de boa parte dos outros garotos. Só parei para receber instruções de um dos guardas que conduziriam o processo. É um trajeto curto, Alteza, a menos de 10 km por hora. Devemos levar entre 20 e 30 minutos para dar a volta. Por segurança, aguardo dos dois lados da pista, mas todos estão muito empolgados. Será um evento muito divertido. Juntei as mãos calmamente diante do corpo e agradeci. Obrigado, soldado. Admiro seu esforço para se tornar isso possível. Ele apertou os lábios na tentativa de conter o sorriso orgulhoso. Tudo pela senhorita, Alteza. Ele se virou para sair, mas o chamei de volta. O soldado estufou o peito, encantado por ser solicitado mais uma vez. Embora a quantidade de rapazes me deixasse zonza, corri os olhos para aquele formigueiro na tentativa de fazer a escolha mais inteligente. Avistei o cabelo selvagem de Henry, agitando-se contra o evento, e ri sozinha. Ele estava meio afastado de um dos grupos, ouvindo tudo o que era dito e concordando com a cabeça. Eu tinha certeza, porém, de que não estava entendendo nada do que acontecia ao redor. Não vi seu intérprete por perto e me perguntei se Henry o haveria dispensado aquele dia. Voltei a procurar, pesquisando, e descobri o garoto que realmente sabia usar um terno. Não é aquele que parecia um modelo. O mais provável é que conhecesse a fina arte da alfaiataria e imediatamente tivesse posto seu mordomo para trabalhar no traje do dia. Além disso, eu não podia deixar seu sapato de 2 tons passar batido. Ainda bem que lembrava seu nome. Quando eu estiver lá em cima, expliquei para o soldado, quero o Sr. Garner de um lado e o Sr. Jacob do outro, por favor. Certamente, Alteza, cuidarei disso. Observei o carro alegórico. Era um dos usados no Natal, mas sem armação substituída por milhares de flores de verão. Estava festivo e belo, e o aroma das flores permeava o ar. Inspirei, e o cheiro fresco e doce ajudou a me acalmar. Do outro lado dos muros chegavam os gritos das pessoas que se amontoavam à espera do desfile. Qualquer fracasso da noite anterior não importava mais e seria totalmente esquecido naquela manhã. Muito bem, senhores, trovejou a voz do General Legger acima do burburinho. Preciso que formem uma fila para que possamos ajudar todos a subir no carro com segurança. Minha mãe ficou na parte de trás do carro ao lado do meu pai, que havia juntado algumas flores caídas e colocado no cabelo dela, como uma adoração absoluta. Ela o observou se afastar, com a câmera na mão. Meu pai circulou pelo grupo, tirando várias fotos dos garotos, algumas da fonte do palácio e 2 de mim. Pai, murmurei um pouco envergonhada. Ele piscou e recuou, ainda fotografando, mas de um jeito menos óbvio. Alteza, disse o General Legger, com uma mão nas minhas costas. Você vai subir por último. Ouvi que a senhorita queria Henry e Ellie ao seu lado, certo? Sim, boas escolhas. Eles são comportados. Pois bem, estaremos prontos para partir em um instante. Em seguida, o general caminhou até minha mãe e passou alguma informação. Ela aparentou desconforto, mas o militar fez alguns gestos na tentativa de tranquilizá-la. O rosto de meu pai, por outro lado, era mais difícil de interpretar de onde eu estava. Ou ele não estava nem um pouco incomodado, ou sabia esconder muito bem. Os garotos foram conduzidos para cima do carro por uma escada oculta, enquanto eu andava em círculos à espera da minha vez. Ao pé da muralha, entre alguns guardas e convidados, avistei o intérprete de Henry, de pé, com os braços cruzados, observando a cena. Ele roía as unhas, balançando a cabeça. Fui até ele. Não faça isso, comecei, tentando ser firme, sem ser rude. Você não quer que as câmeras peguem você com os dedos na boca, quer? Ele baixou a mão imediatamente. Perdão, Odessa, você não vai subir lá?
Perguntei com a cabeça apontada na direção do enorme carro alegórico. Ele abriu um sorriso. Não, Alteza. Acho que Henry pode acenar sem o intérprete. Ainda assim, sentia que ele estava nervoso. Ele ficará bem ao meu lado. Confortei-o. Tentarei garantir que saiba o que está acontecendo. O intérprete deixou escapar um enorme suspiro. Isso deixa tudo bem menos preocupante. E ele vai ficar tão emocionado. Ele fala da senhorita dia e noite. Bom, comentei com uma gargalhada. Ainda nem faz um dia. Estou certa de que vai passar. Acho que não. Ele está encantado com a senhorita. Com tudo, na verdade. Só a experiência já é algo imenso para ele. A família dele trabalhou duro para se estabelecer aqui. E o fato de Henry estar num lugar onde pode ter alguma atenção da princesa, ele está muito feliz. Lancei um olhar para Henry, que endireitava a gravata enquanto esperava na parte da frente do carro. Ele disse isso a você? Não com tantas palavras. Ele tem consciência de como é sortudo. E também vê muitas coisas boas na senhorita. Não para de falar nisso. Abre um sorriso triste. Teria sido bom se ele pudesse falar isso para mim. Você também nasceu na Noruécia? Não, ele respondeu, balançando a cabeça. Sou da primeira geração nascida em Lia, mas meus pais tentam preservar nossos costumes e tradição. Então vivemos em uma pequena comunidade norueca em Kent. Como Henry? Sim, eles são cada vez mais comuns. Quando Henry foi selecionado, a família dele pôs um anúncio por um intérprete confiável. Mandei meu currículo. Tomei um avião até Sota e agora tenho um novo emprego. Então você só conhece Henry há uma semana. Mas já passamos tanto tempo juntos e nos damos tão bem que tenho a sensação de que conhecê-lo há anos. Suas palavras eram doces, com afeto que chegava a ser fraternal. Que grosseria minha! Não sei seu nome. Ele inclinou a cabeça e se apresentou. Eric. Eric? Sim, eu esperava algo um pouco diferente. Ele deu de ombros. Bom, é a tradução mais próxima. Alteza? Chamou o General Legger. Era minha deixa. Vou cuidar dele. Prometi, ao sair correndo para o carro alegórico. A escada foi um desafio que precisei vencer de salto alto e segurando o vestido. Ou seja, tinha que subir um degrau, parar e começar o próximo. Fiquei particularmente orgulhosa de mim mesma por ter conseguido subir sozinha. Passei a mão no cabelo e assumi minha posição. Henry voltou-se imediatamente para mim. Olá, hoje, Alteza. Ele disse com um sorriso brilhante e os cachos loiros levantados pela brisa. Toquei seu ombro. Bom dia, Henry. Pode me chamar de Idlin. Ele franziu a testa, um pouco confuso. Dizer Idlin para a senhorita? Sim. Ele fez um sinal de joia e dei mentalmente um tapinha nas minhas costas por tê-lo escolhido para ficar ao meu lado. Me fez sorrir em poucos segundos. Estiquei o pescoço por trás de Henry para ver, entre os outros rapazes, Eric, lá embaixo. Fiz um sinal de joia para ele, que sorriu aliviado e levou a mão ao peito. Virei para Hayley. Como está hoje? Bem, ele respondeu hesitante. Ouça, gostaria de me desculpar novamente por ontem. Não quis. Ergui a mão para cortá-lo. Não, não. Como deve imaginar, tudo isso é bem desgastante para mim. Sim, não gostaria de estar na sua pele. Mas falando em pele, adorei as tonalidades do couro do seu sapato. Exclamei, olhando para baixo. Obrigado. Você acha que combina bem com a gravata? Gosto de arriscar, mas às vezes fico com o pé atrás. Não, você faz tudo combinar. Ele ficou radiante, contentíssimo por ter superado a primeira impressão e se saído bem na segunda. Então, foi você que disse querer ser digno da minha mão a cada dia, certo? De fato, fui eu. Ele confirmou, feliz por eu ter lembrado. E como vai fazer isso hoje? Ele pensou um pouco antes de responder. Se você se desequilibrar um pouco, que seja, estarei pronto. Prometo não deixá-la cair. Gostei. Se você acha que a situação é ruim para você, imagine a minha, com estes saltos. Vamos abrir os portões. Alguém gritou. Segurem. Acenei para me despedir dos meus pais e agarrei a barra ao redor do topo do carro. Não seria uma queda muito alta, caso alguém caísse, mas os 5 da frente corríamos o risco de ser esmagados pelas rodas se isso acontecesse. Hayley e Henry permaneceram firmes, como eu esperava, mas muitos dos outros batiam palmas ou gritavam palavras de motivação. Burke, por exemplo, não parava de berrar, vou conseguir, embora na verdade todo seu trabalho continue-se em ficar de pé e acenar. No instante em que os portões se abriram, a ovação irrompeu. Ao dobrar a esquina, avistei o primeiro agrupamento de câmeras que filmava a cada segundo. Algumas pessoas portavam cartazes de apoio ao selecionado favorito, enquanto outras agitavam a bandeira de Lia. Henry, olhe, disse, me inclinando na direção dele para botar um cartaz com o nome dele. Ele levou um tempo para entender. Quando finalmente viu o próprio nome, exclamou, Ei!
Estava tão entusiasmado que tirou minha mão de seu ombro e a beijou. Eu provavelmente não aceitaria algo assim de outra pessoa, mas o gesto dele pareceu tão inocente que nem me incomodei. Amamos você, princesa Idlin. Alguém gritou, e eu acenei na direção da voz. Vida longa ao rei. Que a princesa seja abençoada. Eu agradeci o apoio e me senti encorajada. Não era sempre que encontrava as pessoas face a face, que ouvia aquelas vozes e sentia como precisavam de nós. Eu sabia que eles me amavam. Claro, eu seria a rainha deles. Mas, geralmente, quando acontecia de sairmos do palácio, meus pais eram sempre o foco. Era uma sensação maravilhosa ter tanto afeto finalmente concentrado em mim. Talvez eu pudesse ser tão amada quanto meu pai. O desfile continuou. As pessoas gritavam nossos nomes e atiravam flores. Um espetáculo, como esperado. Eu não podia esperar nada melhor, até o momento em que atingimos o trecho final da rota. Algo me atingiu e certamente não se tratava de uma flor. Baixei os olhos e vi uma gema de ovo escorrer do vestido abaixo até minhas pernas descobertas. Depois disso, veio um tomate e, em seguida, algo que não consegui identificar. Me abaixei e me cobri com os braços. Precisamos de empregos, vociferou alguém. As caças ainda existem. Espiei a rua e vi um grupo de pessoas protestando e atirando comida podre contra o carro. Alguns exibiam cartazes que deviam ter escondido os guardas até aquele momento, enquanto outros lançavam palavras ofensivas contra mim. Jamais teria imaginado que mesmo as piores pessoas pudessem ser capazes de dizer aquelas coisas. Haley também se abaixou e ficou na minha frente com o braço em volta do meu ombro. Não se preocupe, vou proteger você. Não entendo, balbuciei. Henry se ajoelhou e começou a tentar espalmar qualquer coisa que chegasse perto de nós, enquanto Haley me protegia interruptamente, mesmo quando foi atingido por algo bem pesado que o fez gemer e apertar meu ombro mais forte. Reconheci a voz do General Legger, que gritava para que os outros selecionados se abaixassem. Quando todos estavam abaixados e seguros, o carro alegórico acelerou e seguiu numa velocidade provavelmente maior do que aquela para a qual havia sido projetado. As pessoas que realmente se importavam com o desfile vaiaram quando passamos rapidamente por elas, impedindo-as de dar uma olhada no grupo inteiro. Ouvi as rodas do carro alegórico esmagarem a brita da entrada do palácio, e assim que paramos, larguei Haley e levantei. Corri para a escada e desci às pressas. Idlin, minha mãe gritou. Estou bem. Meu pai me olhava, chocado. Amor, o que aconteceu? E eu sei lá. Me retirei pisando forte, humilhada, como se a situação já não fosse vergonhosa o bastante. Os olhares tristes de todos ao redor, como só piorava as coisas. Coitada, era o que todos pareciam dizer. E odiava essa pena mais do que odiava as pessoas que achavam aquilo aceitável. Fui cruzando o palácio a passos rápidos, com a cabeça baixa, na esperança que ninguém me interrompesse. Não era, claro, meu dia de sorte, pois mal tinha terminado de subir da escada para o segundo andar quando encontrei Josie. Reca, o que aconteceu com você? Não respondi. Só caminhei ainda mais rápido. Por quê? O que tinha feito para merecer aquilo? Nele estava limpando o quarto quando entrei. Senhorita, me ajude. Gemi antes de cair no choro. Ela se aproximou e me deu um abraço, sujando seu uniforme impecável, com a meleca do meu vestido. Calma, vamos limpar a senhorita. Tire a roupa, vou preparar o banho. Por que fizeram isso comigo? Quem fez? O povo. Meu povo, responde com muita dor. Meus súditos, por que fariam isso? Nena engoliu em seco, tão frustrada quanto eu. Não sei. Esfreguei o rosto e tirei a maquiagem. Uma coisa verde saiu da minha mão. Voltei a chorar. Vou encher a banheira. Ela se retirou rápido enquanto permaneci imóvel e perdida. Sabia que a água limparia aquela imundície. Sabia que levaria aquele cheiro horrível embora. Mas infinitos banhos não seriam incapazes de apagar aquela lembrança. Horas mais tarde, eu estava encolhida numa cadeira na sala de estar do meu pai. Usava minha blusa mais quente apesar do calor, pois as roupas eram minha única armadura naquele momento, e suas camadas me davam sensação de segurança. Minha mãe e meu pai bebiam algo mais forte que vinho, uma ocasião rara, embora isso não parecesse acalmá-los. Erin bateu à porta, mas entrou antes que alguém respondesse. Nossos olhares se encontraram e cruzei a sala rapidamente para abraçá-lo. Sinto muito, Id, ele disse, beijando minha cabeça. Obrigada. Estou feliz por ter conseguido vir, Erin. Meu pai disse enquanto analisava algumas imagens do desfile fornecidas pelo fotógrafo. Depois de ver, empilhava-se sobre os jornais do dia. Claro, Erin envolveu-me nos braços com abraço e me acompanhou de volta até minha cadeira, enquanto ele ia em direção ao nosso pai e me encolhi toda de novo. Ainda não consigo acreditar que isso aconteceu, minha mãe disse ao secar o copo. Dava para ver que ela ponderava se deveria tomar outra dose ou não. Decidiu não tomar. Nem eu, murmurei, ainda sofrendo por conta do acesso de ódio que aquelas pessoas dirigiram a mim. O que eu fiz? Nada, assegurou minha mãe.
vindo sentar ao meu lado. Elas estão com raiva da monarquia, não de você. Hoje era o seu rosto exposto, por isso te atacaram. Poderia ter sido qualquer um de nós. Eu tinha tanta certeza de que uma selação os deixaria animados. Pensei que todos adorariam, meu pai comentou, ainda com os olhos sobre as imagens. Estava chocado. Permanecemos em silêncio por alguns instantes. Meu pai estivera tão errado. Bom, Harry interveio. Talvez tivessem adorado se não fosse por Idlin. Suas palavras deixaram todos boquiabertos. Como é? Quase comecei a chorar novamente. Tamanha dor que aquelas palavras cruéis me causavam. A mamãe acabou de dizer que poderia ter sido com você, com ela ou com qualquer um de nós. Por que está me culpando? Ele mordeu os lábios e começou a olhar em volta. Muito bem, ele disse finalmente. Vamos falar sobre isso. Se Idlin fosse uma garota típica, que não tivesse sido criada para estar sempre no controle, a situação provavelmente seria diferente. Mas peguem qualquer um desses jornais. Ele apontou para a pilha e meu pai apanhou um. Quase sempre ela parece distante, e todas as fotos do jantar de ontem causam desconforto em quem vê. Em alguma delas, você está até com cara de brava. Você saberia como é difícil se estivesse no meu lugar. Harry revirou os olhos, irritado. Ele sabia mais que qualquer um que eu não tinha intenção de escolher um companheiro nos próximos meses. Minha mãe se afastou de mim para espiar a foto por cima do ombro de meu pai. Ele tem razão. Você parece uma ilha quando está sozinha. Falta química, romance quando aparece com os selecionados. Escutem aqui. Não estou interpretando um papel para ninguém. Eu me recuso a agir como uma idiota, com um bando de garotos apenas para entreter as pessoas. Disse e cruzei os braços com determinação. Depois de apenas 2 dias, a seleção já era um desastre. Eu sabia que não funcionaria, mas agora estava presa àquela situação humilhante. Será que eles teriam a ousadia de pedir que eu me humilhasse ainda mais por uma coisa que claramente não estava funcionando? Houve um silêncio e eu, tola, pensei por um momento que tinha vencido. Idlin, olhei para meu pai, tentando não me comover com essa expressão de súplica. Você me prometeu 3 meses, ele falou. Estamos tentando resolver a situação, mas não podemos apagar esse incêndio se outros começarem a aparecer. Preciso que você se esforce. Naquele instante, vi algo em que eu jamais havia reparado. A idade de meu pai. Ele estava bem longe de ser velho, mas tinha feito mais coisas na vida do que a maioria das pessoas com o dobro de anos podia sonhar. Vivia em constante estado de sacrifício, por minha mãe, por nós, por seu povo, e estava exausto. Engoli em seco, ciente de que precisava encontrar um jeito de parecer preocupada com a seleção, ao menos por ele. Suponho que você saiba como entrar em contato com a imprensa, certo? Perguntei. Meu pai concordou. Sim, temos fotógrafos e jornalistas de confiança à espera. Põe uma câmera no Salão dos Homens amanhã de manhã. Vou cuidar disso. Oi, tudo bem? Aqui é a Letícia Bartolei, eu sou escritora de livros de romance. Meus livros são Me Apaixonei pelo Meu Sequestrador, Meu Crush é um Zé Droguinha e Eu Não Quero um Príncipe. Muito obrigada por ter escutado mais um capítulo desse audiobook maravilhoso. Quer aproveitar e garantir o seu livro pelo melhor preço? Então clica no link da descrição, ok? Combinado? Muito obrigada mais uma vez e beijão!